Olá você! No tutorial de hoje, um vestido tradicional muito versátil. Mudando seu tecido, os aviamentos, podemos criar muita coisa com ele. É um desenho de vestido que toda menina tem, toda menina usa. Mas chega de falar e vamos ao tutorial. Lá em cima, você vê a parte do corpo frente cortado na dobra, com 1 cm de margem de costura nas outras extremidades. Na modelagem, falo para cortar uma vez no tecido principal e outra vez no forro. Aqui estou usando de forro o mesmo tecido. A parte de trás, novamente no molde, falo para cortar uma vez espelhado no tecido principal e outra vez no forro. E novamente aqui uso o tecido principal como forro também. Usei 1 cm de margem em todas as extremidades. Embaixo tenho a manga. Lá no vídeo original usei um retângulo. Aqui já trago a modelagem arredondada para você. Eu cortei essa manga uma vez espelhada no tecido. Além do tecido, ela leva tule também. Cortei para cada uma delas 4 camadas de tule. Já mostro para você em detalhe. Estou usando nesses tecidos da manga 1 cm de margem em todas as extremidades. Do lado direito da tela tem o tecido principal da saia. No meio tem o forro e o tule francês que irá por cima do tecido principal. As medidas para todas essas partes estão na modelagem. Para dar acabamento, vou usar viés de cetim e para o fechamento no centro-costas, um zíper invisível. Ainda no corte, não se esqueça de passar para o tecido esses 2 piques das cavas que delimitarão até onde a manga irá. Você vê as partes do corpo. Como já disse, a frente cortei 2 vezes. Para as costas, cortei 2 vezes espelhado. Como que eu começo esse vestido? Uno frente com as costas pelos ombros. Faço isso para o tecido principal e para o forro. Ombros costurados, passo a ferro. Uno direito com direito dos corpos. Alinho pelas costuras dos ombros. Costuro todo o decote, começando pelas costas, passando pela frente, terminando nas costas. Já avistaram minha falha? Ao invés de costurar somente o decote, eu me empolguei na máquina e costurei a cava também. Depois de costurar o decote e somente ele, você irá fazer piques em toda a margem de costura para a peça se assentar quando você virar ela, para o lado certo. Perceba que eu fiz pique por tudo, cava e decote. Então, ressaltando, costure e dê pique somente no decote. Nas imagens aí, já desmanchei a costura das cavas e agora eu vou sofrer um pouquinho, para fazer a aplicação das mangas com essa cava toda picotada, mas vamos lá. Vamos deixar o corpo um pouco de lado e vamos preparar as mangas. Como você pode ver, cortei a manga no tecido espelhado e mais 4 camadas de tule para cada uma. Reservo as camadas de tule. Nessa lateral menos curvada, passo uma costura para franzir. Do lado que é mais barrigudinho, faço uma bainha lenço. No molde tem linhas tracejadas, indicando onde se deve franzir. Cuidado para não confundir, hein? Bainha lenço sem segredos. Dobro meio centímetro, costuro, refilo o excesso de tecido, dobro novamente e costuro bem na extremidade. Quanto à linha para franzir, não existe receita absoluta. Você vai ter que colocar, o ponto da máquina de vocês no maior tamanho e ir testando a tensão. Normalmente uso a tensão quase no zero para fazer esse processo, mas para esse caso aqui em específico, usei a tensão no 1. Por isso se faz importante pegar um pedacinho de tecido e testar a tensão da linha. Ver se forma, os pontos perfeitamente para depois levar a configuração, da máquina, as partes da peça que você está construindo. Passo a manga a ferro para assentar essa bainha lenço. Estou mostrando para você que em um dos lados da manga o tule vai ficar um pouco maior que o tecido. Isso por causa dessa bainha, que eu acabei de fazer. Você vê no tule o lado menos curvado e o lado mais abaulado. O lado mais abaulado
Vou para a máquina passar uma costura para franzir também. Nas imagens você vê o tecido principal da saia e o seu forro, mais precisamente as laterais. Aplico o viés de cetim, né, nas laterais desses dois tecidos. Voltando para a manga, ela terá uma parte em tecido e outra em tule. Pode parecer até que não é o mesmo formato, porque o tecido trabalhou um pouco, mas é o mesmo formato. Voltando para o corpo, lembrando que as cavas estão assim por leseira minha, não era para estar toda picotada. Dobro o forro na direção do decote. Pego a manga em tule, dobro ela ao meio e posiciono na costura de ombro do vestido. Os piques que dei no tecido para sinalizar até onde ia minhas mangas ficou confuso de visualizar depois dessa picotagem toda do tecido, mas eu marquei com um lápis, né? Talvez você consiga ver melhor. Puxa a costura que passei para franzir. Levo o cantinho do meu tule, não esse cantinho aqui, o outro cantinho, e vou colocar no final da margem de costura da cava. Distribuo esse franzido e costuro com uma margem de meio centímetro. Tule preso, venho com a parte de tecido. Faço a mesma coisa, dobro ao meio, posiciono na costura de ombro, puxo os fios para franzir. Levo o cantinho da manga até a extremidade da margem de costura. Distribuo o tecido, alfineto e costuro também com margem de meio centímetro. Manga presa, passo a margem a ferro com o objetivo de assentar esse volume todo de tecido. Agora sim, enrolo a manga dentro do ombro e venho com o forro. Costuro a cava com 1 centímetro de margem de costura. Cava costurada, refilo a margem dela, né, a 3, 4 milímetros. Viro a peça para o lado direito. Passo a ferro. Uma pausa no tutorial para falar um pouco de tecido. Quando eu resolvi atualizar esse tutorial, quis fazer o vestido com os mesmos tecidos. Então fui atrás do cetim bucol, que é o tecido que eu usei lá no primeiro vídeo. Se você não sabe que primeiro vídeo é esse, é um vídeo antigo lá do canal, vou deixar na descrição do vídeo. A única cor clara que tinha, né, na loja, no cetim bucol, era essa aqui. Porém, o caimento do cetim bucol do primeiro vídeo é muito diferente do caimento do cetim bucol desse vídeo. O tecido que eu estou usando nesse vídeo é muito mais encorpado. E por causa disso, acabou modificando o caimento, né, do vestido. Na região da cava e no ombro principalmente, né, onde junta tecido, ficou mais durinho. Outra substituição. No primeiro vídeo eu usei tule Illusione para fazer esse detalhe na manga. Aqui eu estou usando um tule francês. Nas imagens você vê que pendurei, né, pedaços dos dois tecidos com as mesmas dimensões e com a mesma direção de fio também. Fiz pregas do mesmo tamanho. Perceba como o rosa, né, que é o tecido do primeiro vestido, assenta mais. Olha como o branco arma muito mais. Em relação aos tules, acho que dá para ver também a mesma coisa. No primeiro, né, vestido, usei esse que é mais molinho.
nem é indicado para esse tipo de aplicação, mas é o que eu tinha na época. E do lado direito, é o que eu estou usando nesse tutorial, é bem mais armado. É um tule francês. Então, ambos os tecidos de hoje são mais estruturados, mais armados. Qual é o correto? Nenhum dos dois. Você pode fazer, né, com ambos os tecidos, mas cada um vai te trazer um resultado diferente. Vamos voltar para o tutorial. Corpo passado, vou fechar as laterais, junto direito do forro com direito do forro, direito do tecido principal com direito do tecido principal. Costuro. Abra as costuras a ferro. Pressiona essas margens com um pedaço de madeira para ajudar a vincar. Tenho agora os 3 tecidos da saia, o forro, o tecido principal e o tule. Passo 2 costuras paralelas para franzir, né, nas extremidades desses 3 tecidos. No tecido do corpo frente, mais precisamente no centro frente, trago o centro do tule que acabei de passar a costura para franzir. Puxo o fio. Distribuo esse franzido. Alfineto e costuro a meio centímetro da extremidade do tecido. Tule aplicado, venho com o tecido principal. Faço a mesma coisa, alinho o centro-frente do corpo com o centro-frente do tecido. Puxo os fios para franzir. Distribuo o franzido, alfineto e costuro. Agora, usando uma margem de 1 centímetro. Lado direito do vestido pronto. Agora vou para o lado do forro. Vou fazer a mesma coisa. Alinhar o centro da blusa com o centro do forro da saia. Puxar o fio, franzir, distribuir todo esse franzido, alfinetar e costurar. Todas as partes unidas, vou para a etapa de aplicação do zíper invisível. Primeiro passo, testo o zíper. Coloco ele na posição que ele ficará quando estiver pronto. Abro. Vou começar pelo lado esquerdo, ok? Giro o lado esquerdo do zíper para baixo, como mostro na imagem. Puxo o forro todo para cima. Dobro a orelha do zíper para fora e encaixo bem na dobra. Prendo com alfinetes para não perder a posição. Para não correr o risco da orelha do zíper me atrapalhar no momento da costura, dou uns pontos para fixar ele no lugar. Com o calcador de zíper comum, costuro esse zíper. Zíper preso, não tenho mais alfinetes para me atrapalhar. Troco a sapatilha, para a sapatilha de zíper invisível. É difícil começar a costura desde o início do zíper, então uma dica: começa um pouquinho para baixo. Abro o zíper e encaixo o trilho dele na canaleta do calcador. Tem uma série de vídeos sobre zíper invisível aqui no canal. Caso você tenha dificuldades, sugiro que assista. Mas e o início do zíper? Eu posso virar a peça para baixo ou dar uma giradinha nela e terminar de costurar. Não se esqueça de abrir o zíper para o seu trilho encaixar certinho no calcador. Testo se meu zíper está fechando sem pegar em nada. Com ele fechado, marco até onde fui, com a minha costura no outro lado do zíper. Marco também onde a linha da cintura deve bater. Abro meu zíper novamente, dobro meu forro por cima, colocando direito do forro com direito do vestido. Ajeito tudo, alfineto e volto para a máquina. Uso o calcador de zíper comum novamente para dar o acabamento. Fechei. Nessa parte de cima, costuma juntar muito tecido. Refilo um pouco desse volume. Veja como ficou, o zíper aplicado. Aplico agora o zíper do outro lado. Coloco ele na posição que ele vai ficar. Abro, giro ele para cima, coloco a marcação da cintura na cintura. Repito
todo o processo. Dobro a orelha, prendo com um ponto. Alfineto. Uso o calcador de zíper comum para prender o zíper. Depois, com o calcador para zíper invisível, refino essa costura. Confiro se o zíper está funcionando. Tá funcionando? Dobro o forro por cima e fecho com o calcador de zíper comum. Veja como as costuras ficaram alinhadas, bem certinhas. Junto direito com direito da saia do vestido. Junto direito com direito do forro também. Entro com a agulha por aqui e vou até o mais próximo possível da costura, né, do final da costura do zíper. Para o outro lado, a mesma coisa. Abro as costuras a ferro. Cuidado para não derreter o tule, proteja as partes que ele está com retalhos, né, ou com papel de seda. Nas medidas da modelagem, eu já deixei 4 centímetros para a barra. Começo vincando 1 centímetro para dentro. Vinquei toda a barra. No centro, costas, tem um probleminha. Meço os 3 centímetros que me restam para a barra e marco com um alfinete. Desmancho toda a costura do centro costas até essa marcação. Faço um pontinho no final dessa costura para não desmanchar. Puxo o tule para fora. Agora, marco os 3 centímetros de barra. O tule acaba saindo aí pelo meio dessa barra. Do outro lado, o tule ficará dessa forma. Na máquina, ergo meu tule, abaixo a agulha aqui, costuro toda a margem. Quando estiver chegando do outro lado, ergo o tule também e termino aqui. Para o forro, faço uma falsa bainha lenço. Dobro meio centímetro, depois dobro mais meio e passo uma costura. Perceba que esse modelo é clássico e versátil. Trocando os aviamentos, os tecidos, acrescentando pedraria, você chega a um vestido de daminha, você chega num vestido de festa de aniversário. Infinitas possibilidades para esse modelo e para esse passo a passo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo.